seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Entre Nós. Eu já vou te contar, não foi nada como eu planejei. Desde que eu voltei a morar aqui na cidade, esse podcast já morava dentro de mim. Eu só não tinha um norte, sabe? Não sabia por onde exatamente começar. Talvez faltasse um empurrãozinho. Mas eu meti a cara. Comecei a preparar tudo, equipamento, cenário, a ideia em si, identidade. Cada passo parecia que eu estava dando tudo errado. Mas mesmo assim eu sabia que julho seria o mês certo para começar. Então fui, agendei uma data, me organizei, me comprometi. A convidada da entrevista chegou até vir ao meu espaço. Tudo pronto. E aí, mais um obstáculo. O computador travou. Simples assim. O programa não rodava, o áudio não gravava. Tive que remarcar a entrevista. Já estava bem pertinho da estreia. E eu pensei em 1000 coisas. Gravar ao vivo, audiar tudo. A verdade, eu pensei até em desistir. Sabe quando parece que nada vai funcionar? Aí a ansiedade consome, os equipamentos falham e o tempo aperta. E daí vem a pergunta, né? Será que é mais uma coisa que eu não vou conseguir concluir? Foi neste momento, no meio da frustração, que eu parei e me lembrei. O Entre Nós, ele nasceu para contar as histórias de verdade. Então, por que não começar pela minha história? Então, vamos lá, né? Meu nome é Jéssica Araújo, sou psicóloga há 12 anos, consteladora familiar, terapeuta da medicina chinesa, mas além dos títulos, eu sou alguém que vive para viver ouvindo histórias. Histórias de casais, de mulheres, de famílias. Histórias que doem, mas que ensinam e que libertam. Eu sempre gostei de conversar antes mesmo da clínica. Eu trabalhava com vendas, com público, com muita gente, sabe? E quando comecei a atender, aprendi e passei a escutar mais. Aprendi o silêncio, a escuta atenta. Mas dentro de mim, sempre teve uma vontade de compartilhar o que eu escuto. Com cuidado, mas com verdade. Porque muitas histórias que chegam até a mim são tão profundas, poderia ser até um espelho para outras pessoas. Às vezes, a história de uma pessoa pode até salvar outra. Um dos temas que sempre me tocou foi muito das mulheres que enfrentam a infertilidade. Os casais que sonham com filho e não conseguem. Para quem não sabe, eu trabalho na medicina chinesa com a infertilidade, né? Tanto feminina quanto masculina. E quando vem aquela história que impacta, sabe? Isso fez me aproximar ainda mais de relacionamentos. Me fez ainda mais a mergulhar na dor invisível. Que muitas mulheres carregam, né? E também despertou em mim a paixão maior ainda por terapia de casais. Porque trabalhar com casais realmente me motiva. Ver um ajudando o outro a se colocar no lugar do outro. Ai, como é tão difícil, né? Desconstruir esses tabus, aprendendo a conversar e principalmente a se ouvir. Isso para mim realmente é mágico. Mas o consultório também tem seus limites, né? Se fala ali, fica ali. E por mais que eu respeite isso profundamente, sempre
havia dentro de mim um desejo de compartilhar essas vivências de forma ética, respeitosa e transformadora. No ano passado, foi a primeira vez que eu realmente saí da clínica. Fui viver uma nova fase. Fui morar numa ilha. Olha que sonho. Trabalhar em outras áreas. Lógico, continuei lidando com pessoas, com equipes, com relacionamentos. Mas senti falta de algo. O contato próximo, real e profundo. Sabe aquele olho no olho, aquela escuta silenciosa? A verdade que me fez falta foi me sentir entre nós. Desde então, essa vontade de criar algo que acolhesse histórias nasceu. Pensei em rodas de conversa. Mas assim, rodas de conversa são tão amplas, sabe? Depende de outras pessoas e nem sempre cria aquele espaço íntimo que eu queria. E foi aí que o podcast fez sentido para mim. Porque aqui, cada história tem o seu tempo, a sua voz e principalmente a sua escuta. Aqui, eu consigo trazer o meu olhar terapêutico, carrego. Mas também a emoção, a empatia e o acolhimento que cada história merece. O podcast Entre Nós nasceu com essa missão. E ele vai acontecer toda terça-feira às 20 horas. Os episódios vão seguir uma sequência especial. Neles vamos ter de tudo um pouco. Mas vai ser mais ou menos uma estrutura assim. Primeira semana, ela vai nos trazer histórias reais, relatos que emocionam, que transformam e que inspiram. A segunda semana, ele vem com esporte, principalmente feminino. Vem contar um pouquinho das superações, bastidores, força, o suor e principalmente a coragem. Na terceira semana, eu já trago mais sobre a saúde, principalmente sobre a saúde da mulher. Então vamos trazer ginecologista, trazer sobre a sexualidade, sobre o corpo, sobre a alma e principalmente o autocuidado. Já a quarta semana, deixei uma semana surpresa. Aquele tema inesperado, polêmico ou simbólico, sempre conectando aquele mês em si. E tudo isso eu estou trazendo de um cantinho muito especial, que é daqui da minha clínica. Aqui eu montei esse estúdio para o podcast e aqui eu vou receber cada convidado. Aqui eu tenho todo o apoio, todo o suporte e principalmente eu quero agradecer a toda a minha família. Inclusive me ajudou desde testar câmeras, microfone, ângulo e aonde que me fez dar forma a tudo isso. O nome Entre Nós veio porque eu queria que fosse algo tão íntimo, sabe? Nem sobre mim, nem distante. Um espaço onde a conversa é real, onde as histórias se encontram e agora eu quero falar com você. Você que está me ouvindo agora e já viveu um relacionamento que te machucou, já se sentiu que estava sozinha, já quis contar a sua história para alguém, mas não sabia para quem. Aqui é o seu lugar. Você pode me mandar a sua história, pode ser com seu nome ou anônimo. Você pode vir contar a sua história como uma convidada ou me permitir que leia a sua história. E eu vou ler com todo carinho, com todo cuidado, que às vezes tudo que a gente precisa é ser escutada. E esse é o começo de Entre Nós. Um espaço de verdade, de coragem, de escuta. E se você gostou, já me segue no Instagram, @jessica.r.araújo.terapias. Compartilhe esse episódio com uma amiga que está precisando disso. E lembre-se, entre nós, tudo pode ser dito.
Um grande beijo e até terça.